muito bom a gente poder estar aqui, ter esse tempo, né, de comunhão, de unidade. A gente está até falando com o Flávio que a gente na Oceano, a gente vai começando de passo em passo, de pouquinho em pouquinho. A gente vai vendo algumas coisas acontecendo inesperadamente, a gente não imaginava que poderia acontecer. Outras, né, que a gente nem tinha expectativa acontecendo. E tudo foi muito, muito natural e devagar, né? Eu e Martina fomos lá para o hospital num domingo. No domingo seguinte, já tinha outras pessoas querendo participar, indo com a gente no hospital. Na terça-feira a gente começou a cortar cabelo lá na praça Joaquim Lúcio com os nossos irmãos barbeiros. E daqui a pouco outros barbeiros foram se agregando, chegando junto para cortar o cabelo também. E a gente começou a criar essa rotina todas as terças-feiras de cortar o cabelo lá. Depois nós começamos a ir para os abrigos. E aí um outro grupo de pessoas começou a vir para participar dos abrigos. E hoje a gente começa uma nova etapa, uma nova fase, que era algo que ardia em meu coração, porque eu entendo que tudo isso que a gente faz, como Oceano, ele só faz sentido se Cristo estiver nele, conectado em tudo isso. Nós não somos uma ONG, um projeto social, ou um grupo de amigos que serve o próximo. Nós somos um grupo de pessoas que entende que precisamos, como filhos de Deus, nos manifestar para a criação. Então, quando nós vamos no abrigo, nós vamos nos manifestar lá como filhos de Deus. Quando nós vamos para os hospitais, nós vamos lá nos manifestar como filhos de Deus. Quando nós vamos para a praça, nós vamos lá nos manifestar como filhos de Deus. Então, todo lugar que a gente está, a gente vai se manifestar como filho de Deus. E para entender que filhos somos nós, e que filho é esse que Deus espera, a gente precisa ter esse tempo de comunhão, esse tempo de unidade, esse tempo de palavra, de compartilhar, para que a gente entenda o propósito do Pai para nossas vidas e para que nós possamos, não só nesses ambientes, ou quando reunidos como comunidade, nós sejamos esse Cristo, mas que nós possamos ser esse Cristo na nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos de trabalho. Nós precisamos ser Cristo aonde quer que a gente vá, porque existe uma criação que anseia a manifestação dos filhos de Deus, e nós somos esses filhos chamados por Ele para se manifestar a esse grupo de pessoas que busca essa manifestação. Então, entender esse passo, entender esse movimento é muito importante. E eu pensava muito sobre o que compartilhar com vocês aqui nessa primeira celebração, nesse primeiro encontro, porque cada vez que a gente vai num abrigo, cada vez que a gente vai no hospital, que a gente vai na praça, a gente é tão ministrado por Deus em tantas coisas da sua palavra, muitas coisas que a gente achava que entendia, a gente passa verdadeiramente a entender, outras que a gente não fazia ideia do que queria dizer, agora a gente compreende, porque lá a gente experimenta o manifestar de Deus na vida daquelas pessoas que estão sendo atendidas, que estão sendo acolhidas. E aí e Deus se revela na mesa da comunhão. Então, quando nós estamos ali com os nossos irmãos no abrigo, com os nossos irmãos nas praças, com os nossos irmãos nos hospitais, nós acabamos de experimentar uma mesa com Cristo, e nessa mesa ele se manifesta e se revela a sua vontade e a sua palavra. E algo que me chamou a atenção, agora de manhã a gente, aqui nesse tempo de café, a gente conversando, a gente aqui nesse tempo de unidade de família, me veio aqui o texto de Lucas, lá no capítulo 22, e se você quiser abrir sua Bíblia, se você quiser acompanhar com a gente, vai ser muito bom. E em Lucas capítulo 22, Jesus vai pedir aos seus discípulos, convocar os seus discípulos para preparar a ceia. Era chegada a Páscoa dos judeus, e ele fala assim, olha, eu quero que vocês preparem aí essa ceia. E ele deu o lugar, ele falou, olha, o lugar é tal, vocês vão encontrar uma pessoa assim, um homem com um cântaro, e ele vai estar lá levando algo, vocês falem com ele, é no andar superior. Então havia vários detalhes para essa ceia, para esse local, e Jesus orienta os seus discípulos e diz, ó, vai lá preparar essa ceia. E aí Jesus, lá no versículo 14, no Lucas 22, no versículo 14, Jesus vai dizer assim, quando chegou a hora, ele se assentou com os apóstolos e declarou, vocês não faziam ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês,
antes de começar o grande sofrimento da minha missão, será a última ceia, até que todos comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: toma e distribua-no entre vocês. Não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: isso é meu corpo, dado a vocês, comam em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice, após a ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. E aí ele continua no versículo 21, vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui, nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido. Nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entrega, será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Até aqui. Bom, tem algumas peculiaridades nesse texto que remete muito àquilo que a gente tem experimentado como oceano. Em 25 anos de jornada cristã, caminhando em Cristo, e desses 25 anos, eu acho que uns 25 e meio no meio ministerial, né? Eu lembro que eu tive um encontro com Cristo numa terça-feira, e no domingo eu estava ministrando louvor numa Assembleia de Deus, que é impossível, né? Você não é batizado, você não fez a escola, você não fez... E os amigos lá do quartel falaram assim, não, vem pra cá. E eu era baterista, falei assim, não, beleza, vou tocar bateria pra vocês aí. Não, baterista a gente já tem, a gente precisa do ministro de louvor. Eu falei, mas o que é ministro de louvor, gente? Não sei o que é isso. Tô chegando agora no métier de vocês aí, não tem ideia do que é isso. Falou, não, toma esses CDs aí, ouve, pega essas fitas cassete, assiste, você vai entender o que o ministro de louvor faz e o Espírito Santo vai ministrar a sua vida. Me deram alguns livros para ler e no domingo eu estava lá na frente da igreja ministrando louvor. E ali, e desde essa primeira caminhada, desse primeiro processo, eu comecei a perceber algumas coisas no Evangelho que eu entendia que Deus queria algo diferente de mim. Eu lembro que com um mês de convertido, eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei para ele assim, Deus, se for para me ficar 20, 30 anos nessa terra, todo dia indo para o culto, você pode me levar antes, porque não vai dar não. Eu não aguento rotina, não aguento essa vida, todo dia a mesma coisa, indo da harpa e tal. Eu sei que tem pessoas que vivem prazerosamente nesse ambiente, mas para mim não vai dar. E ainda eu fui mais audacioso, falei para ele, eu estava dando uma lida aqui nas suas escrituras, e aqui está dizendo que na eternidade a gente vai ficar dizendo santo, santo, santo a eternidade toda. Eu falei, não vai rolar não, o Senhor tem que me mostrar algo que eu não estou conseguindo enxergar. E com o passar da caminhada, acho que com essa oração sincera, Deus sempre me colocou para fora da igreja, sempre, para ações externas. Era ações com jovens, com adolescentes, era sempre fazendo alguma coisa fora, até que eu comecei a conhecer as atividades do ID, comecei a me envolver com algumas agências missionárias, como a Jocum e tantas outras, e eu comecei a pensar assim, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero viver. E isso vinha ardendo no meu coração durante todo esse tempo, né? Até que eu compartilhando com a minha esposa, né, algumas angústias, algumas tristezas, alguns incômodos, algumas reclamações diárias e constantes. E aí ela naquela sacudida, estilo Martina Fernão, ela falou, e aí, o que você vai ficar? Vai ficar reclamando a vida inteira ou vai fazer o que você quer fazer? E aí eu falei assim, eu acho que reclamar tá mais fácil, né? Ela falou, não, então para de reclamar, deixa o povo fazer o que eles acham que tem que fazer e vai fazer o que você tem que fazer. E nesse sacudido eu comecei a caminhar nessa jornada do oceano com ela, e as pessoas foram vindo, e quem tinha que ser acrescido foi acrescido, e outros estão chegando cada vez mais. E a gente vai entendendo que, às vezes, um sentimento que nós temos é algo que Deus coloca em nós, que a gente só não consegue entender o que a gente faz com ele. Porque às vezes a gente acha que é humano, às vezes a gente acha que não tem ninguém olhando para essa direção, pelo menos quem está à minha volta não está vendo nessa direção. Então a gente acha que está totalmente perdido. E Deus falou assim, não, você só está olhando para o lado errado. E quando a gente vem aqui participar desse tempo juntos, dessa ceia e dessa comunhão, me chama a atenção no texto que Jesus ele vai dizer, eu esperei muito para ter
essa ceia com vocês, ter esse momento com vocês. A gente lembra que Jesus, o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos. E nesses 3 anos, aproximadamente, ou provavelmente, Jesus ceiou outras 2 vezes a Páscoa com os discípulos. Então Jesus fez todo esse procedimento judaico, que está na Torá, que está descrito lá, seguindo todas as regras direitinho da ceia, simbolizando essa saída do povo de Israel do Egito. Só que dessa vez, Jesus ele vai fazer algo que ele não fez das outras vezes. Ele vai ressignificar alguns itens que faziam parte, faziam a composição da mesa da ceia judaica. E ele vai pegar o pão e ele vai pegar o vinho. Quando a gente fala de ceia, a gente tem que imaginar, e a gente gosta muito de falar isso sobre mesa, sobre ceia, que provavelmente se Jesus estivesse no Brasil, a mesa, né, dele teria arroz, teria feijão, teria todos esses itens que nós temos normalmente na nossa cozinha, na nossa culinária. E na culinária judaica, na mesa de Jesus tinha peixe, na mesa de Jesus tinha pão, na mesa de Jesus tinha vinho, na mesa de Jesus tinha outros alimentos que compunham a cultura alimentar judaica. Mas Jesus escolheu 2 itens de todos esses que ali estavam para poder fazer com que aquilo que ele queria ministrar fosse ministrado àqueles que estavam ali. E aí ele usa esse termo logo no início do texto. Vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês. Então ele tinha um desejo de estar com pessoas que entendiam o chamado dele. De estar com pessoas que desde o início, por mais que muitas das vezes se incomodaram com algumas coisas que Jesus fez, com alguns lugares que Jesus foi, com algumas pessoas que Jesus falou, eles entendiam que de alguma forma aquilo que Jesus fazia ia fazer sentido em algum momento da vida deles. Então Jesus ele estava ansioso por comer com pessoas de aliança dele, de pessoas que estavam com ele desde o início, de pessoas que quando ele disse, olha, se você não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo, 70 dos discípulos que ele tinha foram embora e ficaram 12, e ele diz para esses 12, ei, vocês também podem ir, porque daqui para frente só vai ficar pior. E não vai ter nada diferente para vocês do que vai ter para mim. E aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer, para onde nós vamos se só tu tens palavras de vida eterna? O mesmo Pedro que dizia assim, Jesus não vai para Jerusalém, que vão te matar lá. Jesus, vamos montar aqui 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, vamos ficar aqui no monte. Não vamos para lá não, que o pessoal não sabe aproveitar de tudo isso que o Senhor tem para oferecer. Vamos ficar aqui. Esse mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes depois dessa ceia, estava lá sentado ao lado de Jesus. O Judas, que estava no seu bolso com 3 moedas, o preço equivalente a um escravo da época, sentado ao lado de Jesus, estava lá desde o início do ministério. Um cobrador de impostos, o publicano Mateus, todos eles estavam lá com ele, desde o início do seu ministério.